Olá, boa noite. Ministro do STF, Flávio Dino, suspende o pagamento de mais de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares. Dino pediu ainda que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar irregularidades na liberação dos valores. E você vai ver também. Sobe para 3 o número de mortos em desabamento de ponte entre os estados do Maranhão e Tocantins. 16 pessoas estão desaparecidas. Motorista de caminhão suspeito de causar acidente com 41 mortos em Minas Gerais se entrega à polícia. E nas celebrações de Natal, Recife tem apresentações que misturam as tradições da data com as raízes da cultura nordestina. Tudo isso e muito mais nesta edição do Rede TV News. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em Brasília e em 3 municípios da Bahia. A suspeita é de desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. O repórter Marcos Amoroso está aqui com a gente, traz todos os detalhes. Amoroso, cadê o Amoroso? Está ali, boa noite, com essa árvore de Natal ao fundo, né? Já fazendo referência à data. Amoroso, é antevéspera de Natal, mas Brasília continua pegando fogo, principalmente por causa dessas operações da Polícia Federal, que tem tudo a ver com emendas parlamentares e que acabam repercutindo em gente muito importante de Brasília. Conta essa história pra gente, por favor. Exatamente, Amanda. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha só, essa operação de hoje ela é chamada de Overclean e foi a segunda fase dela. No dia de hoje foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e mais 4 mandados de prisão aqui em Brasília e mais 3 cidades da Bahia: Vitória da Conquista, Salvador e Lauro de Freitas. Além disso, foi determinado o bloqueio de bens dos envolvidos para poder garantir o ressarcimento do prejuízo aos cofres públicos. A organização criminosa é acusada de movimentar cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais em obras superfaturadas e contratos fraudulentos. Entre os detidos está o vice-prefeito de Lauro de Freitas, o Vidigal Cafezeiro, que é do Partido Republicanos. A operação de hoje faz parte de uma força-tarefa aí para poder investigar ações desse tipo, Amanda, que envolve a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União e a própria Receita Federal. E para combater o uso indevido de emendas e tentar dar mais transparência a esse repasse de verbas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou o bloqueio de mais de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares que foram destinadas pela Câmara dos Deputados agora, no apagar das luzes antes do recesso parlamentar, que foi até alvo de muitas das nossas entradas aqui ao vivo nessa negociação do governo para aprovar medidas. E além de bloquear o envio desse dinheiro, o ministro Flávio Dino também determinou que a Polícia Federal faça uma investigação de como era feito o repasse do dinheiro. A gente preparou uma reportagem com todos os detalhes sobre isso. Vamos acompanhar. A decisão do ministro Flávio Dino foi uma resposta a um pedido do PSOL, que apontou irregularidades na destinação do montante em emendas parlamentares de comissão. Esse tipo de emenda, que não tem pagamento obrigatório, é indicada nas comissões temáticas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A modalidade foi turbinada após o STF derrubar as emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. A ação questiona a decisão tomada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de suspender o funcionamento das comissões da Casa. Isso fez com que os colegiados temáticos não pudessem decidir sobre o destino das emendas de comissão. Assim, o documento que pediu a liberação do dinheiro enviado no dia 12 de dezembro ao Palácio do Planalto foi assinado por 17 líderes de partidos da Câmara, sem a identificação individual dos recursos, descumprindo a ordem do Supremo. Agora, o STF quer que a PF apure essa manobra de Lira. Naquela ocasião, o Congresso deixou de lado pautas importantes para o governo e se debruçou sobre projetos voltados para a segurança pública, encabeçados pela oposição. Depois da liberação das emendas, os deputados fizeram um esforço concentrado e votaram a regulamentação da reforma tributária e o pacote de corte de gastos. Agora, com a decisão de Flávio Dino, o Poder Executivo só poderá pagar as emendas referentes a 2025 quando houver o registro de envio de todas as verbas, seguindo o critério de transparência estabelecido pelo STF.
Dino determinou que a Câmara publique em até 5 dias as atas das reuniões das comissões nas quais as emendas foram aprovadas. Esses registros devem ser encaminhados à Presidência da República, que é responsável pelo pagamento dos recursos. Em sua decisão, Flávio Dino destacou que não é compatível com a ordem constitucional, notadamente com os princípios da administração pública e das finanças públicas, a continuidade de um ciclo de denúncias nas tribunas das casas do Congresso Nacional e nos meios de comunicação acerca de obras mal feitas, desvios de verbas identificados em auditorias dos tribunais de contas e das controladorias e malas de dinheiro sendo apreendidas em aviões, cofres, armários ou jogadas por janelas em face de seguidas operações policiais e do Ministério Público. O bloqueio de emendas pelo Supremo não é inédito. Em agosto, os repasses foram suspensos após questionamentos sobre a baixa transparência na aplicação desses recursos. No início de dezembro, o ministro do STF liberou os pagamentos desde que fossem cumpridas as condições para cada modalidade de emenda. Ficou decidido que, a partir do próximo ano, as bancadas e comissões da Câmara e do Senado devem registrar em ata o nome do parlamentar que sugeriu cada proposta. Flávio Dino enfatizou que mesmo as emendas enviadas de forma coletiva deverão trazer a informação de quem as sugeriu. Também foi acordado que os líderes partidários não possuem monopólio da autoria, ou seja, qualquer parlamentar membro do colegiado pode apresentar uma proposta de emenda. Ainda sofrendo os reflexos das especulações do mercado sobre o pacote fiscal aprovado pelo Congresso na semana passada, o dólar fechou o dia em alta, cotado a R$ 6,18. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores, encerrou o pregão em queda de 1,09%, acima dos 120 mil pontos. Está na delegacia o motorista da carreta suspeito de causar um grave acidente na BR-116 no interior de Minas Gerais. De Belo Horizonte, o repórter Pedro Oliveira traz ao vivo informações atualizadas desse acidente para a gente, né, Pedro? Boa noite para você. O motorista se entregou na delegacia, como é que foi? Boa noite para você, Augusto, Amanda e a você que nos acompanha no Rede TV News. O caminhoneiro chegou por volta das 2 da tarde e se apresentou ao delegado de Teófilo Otoni, acompanhado de 5 advogados. Ele era procurado desde a madrugada de sábado, depois que fugiu do local do acidente antes da chegada das autoridades e sem prestar socorro às vítimas. O motorista da carreta não teve o nome divulgado, mas é natural do Espírito Santo. A Polícia Civil já havia pedido a prisão dele, que era considerado foragido. A pedra de granito que era transportada na carreta foi retirada da BR-116 e levada para uma pedraria próxima para ser pesada e também medida. Ficou confirmado, então, o peso de 33 toneladas, o que são 16 toneladas acima do permitido, o que confirma o excesso de carga no veículo. Além disso, o motorista estava a mais de 90 km por hora, bem acima da velocidade permitida. Isso porque o veículo era um bitrem e ele não poderia circular no local, no horário dessa batida. Relembrando o caso, na madrugada do último sábado, um ônibus de passeio que saiu de São Paulo para a Vitória da Conquista, na Bahia, pegou fogo após bater nessa carreta na BR-116, próximo até o Flotone. Um carro de passeio também foi atingido. Outro detalhe que chama a atenção da gente é que existe uma divergência no número de vítimas dessa tragédia. A empresa responsável pelo ônibus divulgou uma lista oficial, dizendo que haviam 39 vítimas, 39 mortos. Porém, a Polícia Civil aqui de Minas confirma que 41 pessoas acabaram perdendo a vida no acidente. Essa divergência ainda vai ser apurada. No IML da capital, uma força-tarefa tenta acelerar a identificação e também a liberação dos corpos às famílias que estão aguardando. Acompanhe na reportagem de Patrícia Contaldi.
Familiares que ainda aguardam a identificação dos corpos amanheceram na porta do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte. O irmão de seu Alício era um dos passageiros. Era para nós passar ano novo na praia. A Cássia veio reconhecer o corpo do ex-marido que viajava com a filha do casal de férias. A menina foi socorrida consciente. Deus deu a oportunidade de eu abraçar minha filha mais uma vez. As pessoas não vão ter essa oportunidade. Vai ser bem difícil porque ela era muito apegada a ele. Ele era um maravilhoso pai. Ele era um maravilhoso filho. Ele era um maravilhoso irmão. Era muito querido pelos amigos. Já viajou de ônibus para Bahia? 24 horas de viagem. A gente está se preparando para fazer essa viagem para Bahia com uma criança de 8 anos. Olha que a menina fez. Farofeira. Esse foi o último vídeo postado por Karine Boldrini e Milena Brito. Elas tinham 40 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhavam a rotina de casal. O filho de Karine sobreviveu sem ferimentos graves. Beijo. O motorista do ônibus, Weberson da Silva Ribeiro, estava de folga, mas resolveu trabalhar para ajudar um colega. Ele tinha 38 anos e deixou 2 filhos, de 9 e de 16 anos. Um familiar que preferiu não se identificar confirmou que ele era experiente e estava na empresa há um mês. Era acostumado a viajar esse horário por volta de 11 horas, meia-noite. Era folga dele, ele foi cobrir o motorista que, se eu não me engano, precisava levar o filho ou filha no médico. A investigação sobre o que teria causado o acidente vai continuar nos próximos dias, com depoimentos e perícias no local da batida e nos automóveis envolvidos. O que a polícia já sabe é que o motorista da carreta estava com a carteira de habilitação suspensa há 2 anos, após ser flagrado em uma blitz de lei seca. E mantena numa blitz da lei seca pela Polícia Militar de Minas Gerais em 2022. Ele negou a fazer o teste do etilômetro. A Polícia Militar tomou todas as medidas à época, que provavelmente redundou nessa suspensão do direito de dirigir. Ele transportava essa pedra do Ceará até o estado do Espírito Santo e que, pela própria nota fiscal, é possível, de uma maneira indiciária, de uma maneira preliminar, verificar que houve um excesso de peso no transporte dessa pedra, ou seja, aí já haveria um indicativo de responsabilidade por parte do condutor da carreta. 2 pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida após um acidente na zona norte de São Paulo. Câmeras de segurança gravaram o momento em que o carro desgovernado, em alta velocidade, bate num pilar de concreto após sair da pista e subir na calçada. As 3 vítimas estavam dentro do veículo. 2 morreram na hora. Roberta Mourão e Pedro Henrique Amaral, ambos de 23 anos. Um rapaz de 20 anos, amigo do casal que estava no banco de trás, sobreviveu à colisão. Ele foi encaminhado ao hospital em estado grave. Segundo testemunhas, o carro trafegava acima dos 100 km por hora numa via onde o limite máximo é de 50. A perícia foi acionada. A Polícia Civil investiga o caso. No Rio Grande do Sul foram encerrados hoje os trabalhos de retirada dos corpos das vítimas e também os destroços da queda de um avião de pequeno porte em Gramado, na Serra Gaúcha. 10 pessoas da mesma família morreram no acidente. A residência do seu Cláudio foi uma das atingidas pela aeronave momentos antes da queda. O 2º piso da casa ficou completamente destruído. No momento do acidente, ele dormia na parte de baixo. Um relâmpago, eu levantei e eu espiei, tinha fogo ali da altura lá. Eu fui para sair na rua, deu outro estrondo, aí arrebentou os vidros lá no outro lado daquela loja. Não. Aí deu diversos estrondos. A aeronave tinha como destino a cidade de Jundiaí, em São Paulo, e decolou do Aeroclube de Canela por volta das 9h15 da manhã, pilotada pelo empresário Luiz Cláudio Galeazzi, de 61 anos. Câmeras de segurança mostram o momento em que os 9 passageiros embarcam. Todos eram da mesma família. Após percorrer cerca de 2 quilômetros, o avião bateu contra a chaminé de um prédio, atingiu o 2º andar da residência de seu Cláudio, caindo em seguida sobre a loja de móveis na Avenida das Hortênsias. A explosão, após a queda, ainda alcançou uma pousada, deixando 17 pessoas feridas. O que a gente sabe, ainda de modo informal, é que a decisão de seguir o plano de voo foi do piloto, né?
e cabia a ele decidir, né, ou não, e ele decidiu por prosseguir, né? Então isso, claro, que é objeto também da investigação. A causa oficial da queda deve ser divulgada pelo CENIPA, responsável por investigar tragédias aeronáuticas. Os corpos das vítimas devem ser identificados no IML de Porto Alegre e provavelmente através de exames de DNA pela complexidade da tragédia. A Polícia Civil já está responsável pelo contato com os familiares para que os exames sejam feitos o mais rápido possível. O trabalho segue agora. Tá? Tanto no Departamento Médico Legal do Instituto Geral de Perícias, quanto no Departamento de Perícias Laboratoriais, para relacionar essas amostras e depois, evidentemente, identificar essas amostras. O avião não tinha caixa preta, o que pode dificultar ainda mais as investigações. 2 mulheres que estavam na pousada ao lado da loja atingida estão em estado grave. Em razão do colapso da pousada, a estrutura ela teve impacto, né? Tanto é que por parte do Corpo de Bombeiros foi realizada a interdição do imóvel até que se apresente um laudo técnico de segurança estrutural. Logo após o acidente, autoridades estiveram na região para auxiliar nos trabalhos. O governador Eduardo Leite também se deslocou a Gramado logo nas primeiras horas para acompanhar de perto a situação. O CENIPA e todas as estruturas de meteorologia fazem agora a investigação para poder apurar naquele instante, naquelas condições, a tomada de decisão do piloto para fazer a decolagem. Devido à tragédia, os desfiles do Natal Luz foram cancelados no domingo e serão retomados hoje. Continuam as buscas pelas vítimas que passavam por uma ponte que desabou entre Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão. 3 pessoas morreram e 16 estão desaparecidas. Antes mesmo das equipes de resgate chegarem ao local, ribeirinhos ajudaram a socorrer as primeiras vítimas. Esse homem estava com a esposa e a filha em um dos veículos que passavam pela estrutura. As 2 continuam desaparecidas. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o desabamento aconteceu após o vão central da ponte ceder. A Polícia Rodoviária Federal informou que 2 motos, 2 carros de passeio e 4 caminhões caíram no rio. Um deles transportava ácido sulfúrico, o que atrapalha as buscas e aumenta a preocupação das autoridades com uma possível contaminação da água. O ácido sulfúrico ele é muito forte, ele pode deteriorar o corpo. Então, roupas especiais para poder fazer esse levantamento e dar com precisão para todos nós de realmente quantas pessoas desapareceram, quantas pessoas estavam lá e também a quantidade exata de veículo e as condições desse veículo, né, se teve derramamento de carga ou não. O ministro dos Transportes, Renan Filho, visitou o local da tragédia hoje pela manhã. Ele esteve acompanhado dos governadores do Maranhão e Tocantins, estados interligados pela ponte. Ele afirmou durante entrevista coletiva que irá abrir uma sindicância para apurar responsabilidades do acidente. Nós esperamos, nos primeiros dias do ano de 2025, dar a ordem de serviço para a execução de todas as obras de engenharia que serão feitas aqui, com o compromisso de entregarmos essa ponte reconstruída, prefeito, governadores aqui presentes, no ano de 2025. A ponte Juscelino Kubitschek é a principal ligação entre o Tocantins e o Maranhão pela BR-226. Foi construída na década de 60 e possui 533 metros de extensão. Até o momento, 3 corpos foram localizados e ao menos 16 pessoas estão desaparecidas. Pelas redes sociais, o presidente Lula disse acompanhar os desdobramentos da queda da ponte e que representantes do governo federal estão no local para prestar toda a ajuda necessária. Ele também se solidarizou com os familiares das vítimas. 6 pessoas morreram por causa das fortes chuvas que atingiram São Paulo no fim de semana. Em Várzea Paulista, região de Jundiaí, deslizamentos de terra atingiram 2 casas, matando 4 pessoas. Entre elas, mãe e filhas. Renata tinha 30 anos e era mãe de Ana Gabriela e Ana Vitória, de 3 e 8 anos. Eu tava, porque eu moro aqui, né? Então, quando eu vi as turmas gritando, eu saí pra ver. Tinha um vucu-vucu de gente. Os meus amigos tentou ajudar, um se machucou aqui. E aí, não consegui ver mais nada, só vi as casas caindo. Aí eu voltei pro meu estabelecimento. O Adriano machucou a perna ao tentar ajudar no resgate.
Eu tava em casa deitado dormindo, né? Vieram chamar eu falando que tinha caído a casa em cima das crianças. Aí eu fui rapidão, coloquei minha bota e fui lá tentar ajudar, né? Aí subi logo no local lá, vi todo mundo se movendo lá para poder tirar as coisas de cima. Aí comecei a ajudar. Nisso eu escutei o telefone da moça que estava soterrada tocando. Aí me deu mais um ânimo para poder encontrar ela, né? Nisso que a gente começou a tirar as madeiras de cima, as telhas. Aí foi quando começou a descer o segundo deslizamento de terra, que foi quando eu olhei já estava tudo por cima de mim, a parede por cima de mim, eu tive que empurrar a parede para poder sair. E aí minha perna sangrando muito. Aí na hora... Ou seja, você quase ficou soterrado. Quase fiquei soterrado, mas um pouquinho não era nem para me estar por aqui. Era para ser mais uma vítima dessa tragédia aí. O imóvel ficou completamente destruído. Ainda é possível ver alguns pertences da família. Os corpos das vítimas foram retirados pela equipe de resgate após horas de trabalho por conta de difícil acesso à área. Na zona leste da capital paulista, uma mulher foi arrastada pela correnteza. Ela caiu embaixo da barraca! A vítima chegou a ser socorrida por populares, mas morreu ao ser encaminhada ao hospital. De acordo com a Defesa Civil, desde sexta-feira, quando as fortes chuvas atingiram 22 municípios do estado, 6 pessoas morreram e 12 ficaram feridas. Agora vamos saber como fica o tempo para todo o Brasil amanhã com o nosso Igor Silveira. Hoje São Paulo, tempo carrancudo, cara fechada, aquela chuvinha fina. Continua assim amanhã, Igor? Vamos rolar. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Não só em São Paulo, em grande parte do país, viu? Boa noite para você que está em casa. Pois é, olha, 2 sistemas são responsáveis por essa instabilidade. Olha, as ZACAS, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, responsável por levar toda essa estabilidade desde a região norte em direção ao sudeste. Ela atravessa aí todo o país. Além disso, tem uma frente fria. Então, esses 2 sistemas colaboram aí para a formação das nuvens carregadas. São Paulo, hoje o dia foi assim, né? Com garoa fina quase o dia todo e amanhã não vai ser diferente, viu? As temperaturas também não sobem tanto, olha, a máxima não passa dos 25 graus. Agora, na quarta-feira, sobe para 29, o tempo fica abafado, só que mesmo assim ainda tem previsão de chuva. A partir de quinta-feira, a frente fria ganha força novamente e a máxima não passa dos 26 graus. Na sexta, cai para 23, a máxima muda bastante. No Rio de Janeiro, amanhã o céu ainda fica carregado, tem previsão de chuva. Olha, essa chuva pode ser volumosa em algumas regiões. A máxima pode chegar aos 28 graus. Em Belo Horizonte, 26 de máxima, também com previsão de chuva, que pode vir acompanhada de trovoadas. E Vitória do Espírito Santo, a mesma temperatura. Agora, o sol e a cara do verão está garantido em grande parte do Nordeste. A gente observa aqui no próximo mapa que está bem amarelo, né? O sol está garantido nessas regiões. A mesma coisa acontece no sul do país. Olha, dia quente e abafado no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Só que, gente, até sábado a previsão é que chova bastante em grande parte do país. Olha, entre a região norte e o sudeste pode chover até 200 milímetros até o próximo sábado, viu? É muita água. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Igor. Até amanhã. O café, ao longo do ano, sofreu vários aumentos e em 2025 essa realidade não deve mudar. O preço do café começa a subir no campo. A geada de 2020 e a estiagem nos anos seguintes influenciaram os negócios. Ao longo de 2024 não foi diferente e, mais uma vez, o clima foi o vilão. O Brasil, em especial para essa última colheita, já veio também as lavouras sofrendo demais com a condição de produção, pouca chuva e muito calor. Tá? E isso derrubou a safra colhida em 24 e também prejudicou demais a condição das lavouras para a produção de 2025. O Brasil é o maior produtor, o maior exportador e o segundo maior consumidor de café do mundo. Mas o consumo em outros países tem aumentado. A China passou a comprar mais café do Brasil. Além disso, a disparada do dólar fez com que o mercado externo se tornasse mais lucrativo para o produtor. Essa saca subiu mais de 148%. Se a gente considerar o quanto, de fato, houve de reajuste nas prateleiras do varejo, foram 34%. Nós estamos com uma expectativa ainda no mês de dezembro, haver um reajuste na ponta de 15% a 20%,
e logo no final de dezembro, já no início de janeiro, ter os mesmos outros reajustes de 15% a 20%. Entre um gole e outro de café, o Luiz, que está no ramo há quase 40 anos, não esconde que parte desse aumento pode amargar ainda mais o cafezinho da clientela. Já tivemos um comunicado das empresas de café que estão falando, sim, realmente em janeiro um aumento de 15% a 20%. Aí nós vamos esperar acontecer isso para a gente ver se a gente vai conseguir absorver mais esse ou se vamos ter que repassar. No supermercado não é diferente. Os consumidores andam assustados com o preço, mas fiéis ao velho hábito. Muito caro. Caro mesmo. Você está deixando de consumir? Não, porque o café faz parte do dia do brasileiro, né? Não tem como não deixar de consumir, né? E com os preços lá em cima não tem jeito. O consumo será ainda mais consciente para evitar o desperdício. Antes eu fazia, já ficava para a parte da manhã, agora eu faço só para tomar de manhã, que acabava jogando fora um pouco, né? Mas eu não deixo de comprar, não. Os viciados em café como eu que lutem. Criminosos armados fizeram funcionários reféns durante tentativa de assalto a banco na Grande São Paulo. A ação foi na agência do Banco do Brasil, em Vargem Grande. 10 funcionários e 2 seguranças ficaram sob a mira de armas de fogo. Encurralados, os criminosos ameaçavam atirar nas vítimas. O helicóptero Águia da PM foi acionado para dar apoio à operação. O sequestro começou por volta das 10 da manhã e terminou no início da tarde com 5 bandidos presos após a intervenção do GAT, Grupo de Operações Especiais da Polícia Militar, que negociou a rendição dos assaltantes e a liberação dos reféns. Muito importante e necessário as pessoas que ficam como refém buscar uma ajuda psicológica para voltar à normalidade, tá? Às vezes, algum período de 1 mês, 2 meses, as pessoas acabam tendo problema. Então, é muito importante já existir esse acompanhamento e monitoramento. A Secretaria de Segurança Pública e o banco não informaram se algum dinheiro foi roubado pelos ladrões e se algum outro bandido conseguiu escapar. 2 deles são fugitivos do sistema prisional no interior do estado, onde cumpriam pena pelo mesmo crime. São bandidos experientes, né? São pessoas que fazem da vida do crime seu meio de vida, né? Para ter a audácia de invadir uma agência bancária numa via movimentada como essa, em plena luz do dia, já demonstra que são indivíduos de alta periculosidade. O caso será investigado pelo DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, que vai usar câmeras de circuito de segurança da agência e de ruas ao redor, na tentativa de identificar outros integrantes da quadrilha. O policial civil Rogério de Almeida Felício se entregou numa delegacia em Santos, no litoral paulista. Ele era procurado por suspeita de corrupção e envolvimento com o PCC. Além dele, um delegado e 3 outros investigadores já haviam sido presos após terem sido delatados pelo empresário Vinícius Greenbach, executado a tiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. E o Rede TV News exibe hoje o primeiro de 5 episódios da série Raízes, que mostra a conexão de práticas agrícolas sustentáveis com tradições ancestrais indígenas de povos da Amazônia e do Cerrado. No primeiro episódio, o Rede TV News te leva até as margens do Rio Negro, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, coração do noroeste amazônico. Por lá, a vida pulsa em perfeita harmonia com a floresta. A direção é de Maxwell Polimante e Adriana Farias. A cidade de São Gabriel da Cachoeira fica localizada, né, no noroeste amazônico, a 800 e poucos quilômetros da capital. A cidade é mais conhecida, né, 90 e pouco por cento da população é indígena, né, 23 povos indígenas, das quais uns 16 ainda são faladas, são, né, as línguas.
Aqui no Rio Negro, né, nós dos povos indígenas, né, a gente trabalha mais no sistema tradicional agrícola. Temos ele como patrimônio cultural. Esse conhecimento veio sendo passado de geração em geração. Até hoje a gente ainda trabalha dessa forma, né? Usamos a mata virgem, o processo da roçada, né? Depois derruba, vem a queimada. Começa a plantar vários tipos de plantações, cultivos que a gente tem na roça. A gente leva 1 ano cuidando da limpeza, né? Eles cuidam, tiram o capim do meio da plantação, vão limpando. Quando completa 1 ano, começa a coleta da mandioca, né? Assim como os cultivos também. Depois de 2 anos, deixamos virar de novo uma mata, né? Deixa crescer as árvores. O mesmo terreno pode ser reutilizado várias vezes, né? Depois de 5 anos, 2, 3 anos, aí a gente começa a fazer de novo a outra roça, que chamamos já de capoeira, né? Aí é uma forma da gente cuidar do meio ambiente. Eles voltam naquela mesma área, por causa que a fertilidade já retornou, a matéria orgânica ali já retornou, e a cinza, ela neutraliza o pH do solo, ou seja, deixa que as raízes se desenvolvam melhor. Então é um sistema que, na minha opinião, é muito bom para manter a floresta em pé, porque ela tem uma facilidade imensa de se regenerar. Você pode chegar daqui a 2 anos, você não vai mais ver aquele campo. Porque as árvores daqui são adaptadas, elas são muito antigas. Então elas criam uma malha de raízes que toda e qualquer matéria orgânica que cai em cima dela, ela já de imediato absorve. Então é muito rápida a recuperação por conta das características naturais, da adaptabilidade das plantas daqui. É um trabalho coletivo que nós fazemos, né, como comunidade, que nós chamamos de ajuri. Eles chegam, tomam seu café, todo mundo brincando. É um momento de alegria, na verdade, é um momento de confraternização, um momento de partilha. Então, depois desse momento, cada um vai. Tem momento que os homens vão roçar e as mulheres vão fazer a limpeza, que é a capinada, né? Antes da roçada, a preparação do terreno, né, requer esse momento espiritual do cigarro. O pajé, ele realiza um cigarro para proteger as pessoas que vão trabalhar com ele, né, para que não aconteça nenhuma doença ou para que não se tenha picada de jararaca, de aranha, para que não haja também acidente com o terçado, né, então tem essa proteção, né, que eles fazem nesse momento do ritual do cigarro. A gente vem trabalhando da forma como nossos avós vieram trabalhando. A renda familiar é através da agricultura. Além de ser, né, nosso mercado, nosso produto à venda, também nosso consumo do dia a dia. O cacique José Acácio Cereire Chavante foi preso na fronteira entre o Brasil e a Argentina. O indígena havia sido preso em dezembro de 2022, no dia da diplomação do presidente Lula, motivando protestos que resultaram na tentativa de invasão da sede da Polícia Federal em Brasília. Ele foi solto dias depois ao obter o direito de usar tornozeleira eletrônica, mas teve a prisão decretada novamente pelo ministro Alexandre de Moraes após violar medidas cautelares e fugir para o país vizinho. A polícia do Ceará apreendeu um adolescente de 16 anos suspeito de participar do assassinato do turista paulista Henrique Marques de Jesus, que também tinha 16 anos, em Jericoacoara. O corpo de Henrique foi encontrado na última terça-feira em uma lagoa no município de Jijoca. Segundo as investigações, um homem de 36 anos, que já está preso, seria o mandante do crime. Para a polícia, o adolescente foi assassinado por ser confundido com um membro de uma facção criminosa rival à dos suspeitos. Mais da metade dos brasileiros diz temer a polícia. O levantamento é do Instituto Datafolha.
Questionados sobre qual sentimento a polícia desperta, 51% dos entrevistados disseram que tem mais medo que confiança. 46% disseram confiar mais e 3% não responderam. O mesmo levantamento foi realizado em abril de 2019. Na época, o temor também era a primeira resposta para 51% das pessoas, enquanto 47% diziam que confiavam mais nos agentes de segurança. 2% não responderam. O medo é mais sentido pelas mulheres do que pelos homens. O índice é ainda maior quando se analisa as respostas por raça. E amanhã é noite de Natal e as padarias e restaurantes se organizam para atender a demanda pelas ceias. Enquanto as encomendas garantem um Natal mais prático para os clientes, para os negócios, são a certeza de aumento no faturamento. Chester a caminho do forno, peru sendo temperado, o tender é preparado com calda de frutas e o pernil finalizado com a farofa salgada. Nessa padaria da Zona Leste da capital paulista, o ritmo está acelerado. A equipe de cozinheiros trabalha duro para entregar todas as encomendas. Na verdade, é um mês antes, porque tem a organização da cozinha, como vai sair os pratos. Eu tenho uma equipe que me auxilia na organização de tudo isso. Essa organização é muito pesada, nós chegamos a trabalhar muito. O segredo é a gente tomar muito cuidado, né, com a preparação, principalmente com a higiene, né? E armazenar tudo direitinho, todo mundo trabalha junto e no final dá tudo certo. Por aqui não basta apenas seguir a receita tradicional. É preciso acrescentar alguns ingredientes como atenção, organização e muito capricho. Uma combinação que garante a satisfação dos clientes e um Natal mais rentável para a padaria, que espera um aumento de 10% a 15% no faturamento em relação às festas do ano passado. Olha, o Natal é a data que mais dá movimento, que mais é procurada, né, pelos clientes, assim como o Dia das Mães, então são duas datas super importantes, e é onde a gente tem a expectativa de aumento de faturamento, aumento de demanda, a gente prepara todo o negócio, né, para receber esse público e tudo que envolve essa data. Quem busca esse tipo de ceia está de olho no conforto e na praticidade. Quem quer ter a tranquilidade, garantir que vai estar tudo ali na hora certa, com horário marcado, então assim, o pessoal, e a gente tem percebido cada vez mais, os anos passam, mais as pessoas querem essa praticidade, tudo pronto, só para colocar ali no forno, só para aquecer, não é nem para assar, é só para aquecer. E para quem põe a mão na massa, mesmo com a rotina mais corrida, o espírito natalino é um motivador para entregar o Natal no capricho e muito saboroso para a clientela. Muito cansado, muito cansado e contente que foi realizado, né? A missão cumprida, né? No Recife, as celebrações do Natal têm raízes na cultura nordestina. O centro histórico do Recife está iluminado. A árvore de 15 metros leva o público a registrar o momento. Recife vive o clima de Natal até o dia 6 de janeiro, quando começam as celebrações carnavalescas. Daqui para lá, o histórico bairro do Recife Antigo será tomado por grupos culturais que unem manifestações populares nordestinas com a tradição natalina. Um desses grupos é o Boi Mimoso, fundado em 1997. A tradição do Bumba Meu Boi surgiu no Nordeste no século XVIII e é considerada patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco. O Boi Mimoso ele é um foguedo, mas que ele representa pra gente a festa, né? A farra do boi. Tanto faz ele estar no Carnaval, como no Natal, como no São João. O boi é muito forte nessa questão cultural. Ele representa a raiz do nordestino, né? Que vem misturado com raízes africanas e europeias. Apresentações de pastoris também acontecem nesse período. Elas nos lembram o significado religioso do Natal. Nós fazemos jornadas, que dentro dessas jornadas, dentro dessas músicas, conta um pouquinho da história de como o menino Jesus veio ao mundo. O pastoril da gente da Tia Nininha tem uma encenação que conta a história. O anjo Gabriel chegando para Maria, informando que Jesus está vindo nascer. Então, o pastoril é a brincadeira do Natal. Janete trouxe as crianças para, desde pequenas, conhecerem a cultura do estado. Foi para mim surpreendente, estou achando ótimo, elas também adoraram. Lá no Tocantins tem a dança do Sussa,
que é parecido também, só que Recife ganhou meu coração. Vou voltar aqui várias vezes. O ciclo natalino do Recife acontece em 6 polos espalhados pela cidade. Cavalos marinhos, corais, cirandas e orquestras também fazem parte da programação. É uma programação para toda a família, para vir, para apreciar, para sair de casa nesses tempos de rede social. A gente vir aqui ocupar os espaços da cidade, ocupar as praças, ocupar e ver essa decoração que está tão bonita. É uma programação focada nos ritmos e nos grupos que são tradicionais do ciclo natalino. A gente sempre faz isso nos nossos ciclos festivos e a gente está fazendo a mesma coisa agora no Natal. Obrigado por sua companhia nessa segunda-feira. Uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência e nos vemos amanhã. Claro, 24 de dezembro. Esperamos você. Até lá.